Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema super importante para quem gosta de manter tudo em ordem na cozinha: armazenamento de alimentos. Eu vou te explicar como conservar grãos, enlatados, óleos, manteigas e frutas secas da forma certa para durar muito mais tempo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora aprender tudo juntinhos! Agora vamos falar dos enlatados, que são os campeões da praticidade. Eles existem para conservar alimentos por muito tempo, tipo milho, ervilha, atum, molho de tomate, tudo que facilita o dia a dia. Armazenamento. Guarde sempre em local fresco e seco, fora do alcance do sol e da umidade. Nunca guarde lá de latas amassadas ou enferrujadas. Elas podem estar comprometidas. Depois de abrir, transfira o conteúdo para um pote de vidro com tampa e guarde na geladeira. Consuma em até 3 dias. Tempo de duração fechado. A maioria dos enlatados dura de 2 a 5 anos, graças ao processo de esterilização. Dica de ouro: organize seus enlatados com a data de validade para frente da prateleira. Assim, você sempre usa os mais antigos primeiro. Agora bora falar dos óleos e manteigas, que também merecem cuidados especiais. Óleos vegetais devem ficar em local escuro, fresco e sem calor. Nada de guardar perto do fogão. A luz e o calor oxidam o óleo, deixando aquele cheiro rançoso. Prefira frascos escuros e bem tampados. Tempo de duração: óleo fechado, até 1 ano. Aberto, cerca de 3 meses se ficar em temperatura ambiente. Manteigas. Se for manteiga comum, guarde na geladeira bem tampada, longe de alimentos com cheiro forte. Dá para congelar manteiga também. Dura até 6 meses no freezer sem alterar o sabor. Dica bônus: se quiser conservar melhor, coloque pequenas porções em potinhos individuais. Assim você descongela só o que precisa. E agora chegamos às frutas secas, que são maravilhosas para lanches e receitas. Elas parecem durar para sempre, mas também precisam de cuidado. Armazenamento. Use potes bem vedados, de preferência de vidro, e guarde em local fresco e escuro. A umidade é a inimiga número 1 das frutas secas. Deixa elas grudadas e até mofadas. Na geladeira. Se o clima estiver quente ou úmido, vale colocar na geladeira em potes fechados. Assim duram até 6 meses tranquilamente. No armário, em local seco, duram cerca de 3 meses. E um truquezinho: coloque um papel toalha dentro do pote. Ele absorve a umidade e mantém as frutas soltinhas por mais tempo. Agora, meus amores, vamos falar dos grãos e alimentos secos, que são a base da nossa despensa. São alimentos que duram bastante, mas só se a gente souber guardar direitinho. Então pega o caderninho, que eu vou te contar como armazenar e o tempo de duração de cada um deles. O arroz deve ficar em potes bem fechados, de preferência de vidro ou plástico grosso com tampa. Evite deixar no pacote aberto porque entra ar e umidade. Guarde num lugar seco, fresco e longe da luz. Duração: até 1 ano em pote bem vedado. Se for arroz integral, dura de 6 a 8 meses, porque tem mais gordura natural no grão. O feijão cru também precisa ficar em local seco, arejado e protegido da luz. Potes com tampa hermética são ideais. Dica: coloque folhas de louro ou cravos da Índia no pote para afastar carunchos naturalmente. Duração: até 1 ano fechado e bem armazenado. Depois de cozido na geladeira, dura até 5 dias. E no freezer, até 3 meses. A lentilha é mais delicada que o feijão, então precisa ficar longe da umidade e do calor. Guarde em pote seco e bem vedado, de preferência num armário que não receba sol. Duração: cerca de 10 meses. Depois desse tempo, ela pode demorar mais para cozinhar, mas ainda é segura se estiver seca e sem cheiro estranho. A soja em grão é resistente, mas adora pegar umidade. Armazene em vidro com tampa bem justa e nunca perto de fontes de calor. Duração: até 1 ano e meio. Se quiser guardar por mais tempo, dá para congelar os grãos crus em saquinhos bem vedados.
O fubá precisa de atenção porque estraga rápido com umidade. Guarde em potes bem fechados, num local seco e fresco. Se morar em região quente ou úmida, dá para guardar na geladeira, em potes bem tampados. Duração: em temperatura ambiente, até 3 meses. Na geladeira, até 6 meses. A aveia, tanto em flocos quanto em farinha, deve ficar em pote fechado, longe da luz e do calor. Ela absorve facilmente cheiros e umidade, então evite deixar perto do fogão ou pia. Duração: em local fresco, 6 a 8 meses. Na geladeira, até 1 ano. Grão de bico. Assim como a lentilha, o grão de bico precisa de pote hermético e lugar fresco. Evite deixar em potes de papel ou saco plástico fino. Duração: em pote bem fechado, 1 ano. Depois de cozido, conserve na geladeira por até 5 dias ou congele por até 3 meses. O açúcar não estraga fácil, mas ele endurece com a umidade. Guarde em pote bem tampado, longe de qualquer vapor, principalmente se for perto do fogão. Pode ser pote de vidro, plástico grosso ou até de metal com tampa. Duração: praticamente indeterminada, se estiver bem seco. Dica: coloque um pedacinho de pão seco ou bolacha de sal dentro do pote para evitar que empedre. O sal refinado também absorve umidade e empedra fácil. Guarde em pote fechado, seco e longe de locais úmidos como o armário da pia. Duração indeterminada, mas prefiro usar em até 2 anos para evitar que endureça. O milho de pipoca parece simples, mas ele perde o poder de estourar se for guardado errado. Como armazenar? Guarde em pote bem fechado, de preferência de vidro ou plástico grosso para evitar umidade. Mantenha em local fresco, seco e sem luz direta. Evite colocar na geladeira, porque o frio e a umidade podem matar o grão, e aí ele não estoura direito. Dica extra: se o milho estiver velho e não estiver estourando bem, coloca ele num pote com uma colherzinha de água, tampa e deixa fechado por 2 dias. Isso devolve a umidade natural que o grão precisa para estourar direitinho. Tempo de duração em local seco e fechado de 1 a 2 anos. Depois disso, ele pode ficar duro demais e perder rendimento. O leite em pó é super prático, mas também é muito sensível à umidade e ao calor. Como armazenar? Guarde em pote bem vedado, preferencialmente de vidro com tampa de rosca. Mantenha longe da luz, do fogão e de qualquer umidade. Nunca deixe a lata aberta. Se abrir, transfira para um pote limpo e seco. Depois de aberto, sempre feche bem o pote e use uma colher seca para pegar o leite, para não entrar umidade. Tempo de duração: fechado, 1 ano a 1 ano e meio. Verifique a validade da embalagem. Aberto até 30 dias se bem fechado e guardado em local fresco. Dica de conservação: se você mora em lugar quente ou úmido, pode guardar o leite na geladeira, mas dentro de um pote hermético. Assim, ele não absorve odores e nem empedra. Agora, meus amores, vamos falar sobre os ovos, que são uma das proteínas mais versáteis e baratinhas que a gente tem na cozinha. Só que muita gente erra na hora de guardar e acaba fazendo o ovo estragar antes da hora. Então anota aí para nunca mais perder um ovo. Como armazenar os ovos? O ideal é guardar os ovos na geladeira. Sim, mas com alguns cuidados. Nada de porta da geladeira. A porta é o lugar que mais sofre variação de temperatura cada vez que abre e fecha. Isso faz o ovo estragar mais rápido. Guarde nas prateleiras internas, de preferência na própria bandeja, com a parte mais fina do ovo virada para baixo. Isso ajuda a manter a gema centralizada e o ar preso na parte de cima, conservando melhor. Não lave os ovos antes de guardar. A casca tem uma película natural que protege o interior. Se lavar antes, essa película sai e o ovo fica mais vulnerável a bactérias. Se quiser lavar, só lave na hora de usar. Se o clima for frio e seco, dá até para deixar os ovos fora da geladeira por alguns dias. Mas sempre em local arejado, protegido do sol e longe de produtos de limpeza ou alimentos com cheiro forte, porque o ovo absorve cheiro fácil. Em temperatura ambiente, eles duram em média 7 dias. Já na geladeira, podem durar 3 a 4 semanas tranquilamente. Essa dica é de ouro, hein? Coloca o ovo num copo com água fria. Se afundar e ficar deitado, tá fresquinho. Se ficar em pé, ainda dá para usar, mas está no limite. Se boiar, joga fora. Já estragou. Simples, rápido e sem erro. Congelar ovo. Pode? Pode sim. Quebre os ovos e bata levemente só para misturar clara e gema. Depois coloque em forminhas de gelo ou potinhos pequenos e leve ao freezer. Assim eles duram até 3 meses congelados. E você pode usar depois para bolos, panquecas ou omelete. Dica final: guarde os ovos sempre longe de alimentos crus ou com cheiro forte, tipo cebola e peixe, porque a casca é porosa e absorve odores. E nunca use ovos com casca trincada, mesmo se parecerem bons por fora. Gente, e olha, saber armazenar bem não é só questão de organização, viu?
É também uma forma de se prevenir. A gente nunca sabe quando pode faltar luz, água ou até acontecer algum imprevisto. Um temporal, um desastre natural ou simplesmente uma semana corrida em que não dá para sair para comprar nada. Quando a gente tem os alimentos bem guardadinhos, protegidos e duráveis, dá uma tranquilidade enorme, porque você sabe que a casa está preparada para qualquer situação. Então, meus amores, se essas dicas te ajudaram, deixa o like, compartilha com quem você ama e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.